Por exemplo, salvo engano, a substituição da pena privativa de liberdade por restiva de direito tem um benefício desse. A Lei 9.099, eu não me lembro falando dessa exigência, não. Aí eu tenho que ver. O 77 fala alguma coisa disso? Deixa eu ver, vamos lá, vamos ver. O 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada foi igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. A princípio, os requisitos são esses. Presente os demais requisitos que autorizam o suscis da pena. Aí vamos lá para o 77 do Código Penal. Quais são os requisitos do artigo 77? Vamos lá. Artigo 77, ele diz, ó, os requisitos são o condenado não ter sido reincidente em crime doloso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias autorizam a concessão do benefício, não seja indicada ou cabível a suspensão prevista no 44. Aí eu acho que poderia restringir aqui do 44, né? Poderia até caber a restrição, porque o 44 ele faz restrição. Deixa eu ver aqui. 44. Aplicada... Não, tem. O 44 ele diz, aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e não for acusar o crime cometido com violência ou grave ameaça. A princípio não seria cabível. Aí você tem que ver isso aqui. Mas veja que você tem como ver na hora. É só você ir acompanhando os artigos. Ver aqui não seria cabível. De fato não seria cabível não. Oi. Perfeito. Pergunta dele, Bruno, se durante o curso do processo as provas indicarem que o crime na verdade foi outro, aí eu vou pedir a desclassificação? Não, na verdade você vai pedir para que os autos sejam enviados para o Ministério Público aditar. Fazer não. Porque se você pedisse a desclassificação, é como se o juiz, ao pegar, ele já pudesse desclassificar e sentenciar, e na multaça ele não pode fazer isso. A pergunta dele foi a seguinte, ó. A emendácio, o juiz já pode sentenciar sem precisar de aditamento. Aí já você pode pedir, excelência, já desclassifico porque o delito é outro. Aí você já pode, sem modificar o fato. Multácio não. Vocês sabem a diferença de emendácio e multácio? Hã? Sabe não? Deixa eu explicar. Vê. Vamos explicar, ó. Ó a diferença. Emendácio, aqui, ó, que se escreve emendatio libelli, está lá no artigo 383 do Código de Processo Penal, tá? A multatio, que se escreve mutatio libelli, está no artigo 384. Aí você diz, qual a diferença? Começa pelo nome. Lembre que libelo é acusação. Emendácio vem de quê? Emenda a acusação, ou seja, é uma correção à acusação oferecida. Quando é que ocorre emendácio libelli? Emendácio libelli vai ocorrer quando o Ministério Público denunciar apresentando um fato delituoso e tipificar errado. E durante todo o processo judicial, os fatos contidos na denúncia permaneceram os mesmos. Ou seja, eu chego e digo, excelência, fulano de tal subtraiu para si ou para outra em um relógio. Eu narrei que fato? Bora, um furto, não foi assim? Aí eu disse, assim agindo, fulano de tal praticou um estelionato. Eu errei a tipificação. Se durante todo o processo as provas demonstraram que, de fato, houve um furto, veja que os fatos não foram modificados ao longo da instrução. Aí chega na sentença, o juiz pode fazer o quê? Aí você pode pedir, excelência, desclassifique, porque não houve estelionato, não, foi furto. Aí ele já pode, na própria sentença, corrigir. Agora, se você narra um fato na denúncia e durante a produção probatória, durante o processo judicial, as provas demonstram que os fatos foram outros, aí o juiz não pode corrigir na sentença e já sentenciar. Por que não? Porque existe aquele velho ditado, que o acusado se defende dos fatos e não da tipificação. Ora, se ele defende dos fatos, qual foi o fato narrado? Vamos imaginar que eu narrei um furto. Fulano de tal subtraiu para si ou para outro um relógio. Eu estou narrando furto. Aí, durante o processo, as testemunhas olham e dizem assim, olha, mas para subtrair, ele ameaçou.
Ora, os fatos passaram a ser outros. Quais foram os fatos agora? Roubo. Eu não posso, como juiz, chegar lá e dizer assim, vou condenar pelo roubo. Não, por quê? Porque durante todo o processo, o acusado pensava que estava sendo acusado e processado por que fato? Pelo furto que foi narrado. Se o juiz quiser condenar ele pelo roubo, o juiz vai reconhecer que houve a mutácio e o juiz tem que fazer o quê? Remeter para o Ministério Público. Para o Ministério Público fazer o quê? Um aditamento, uma correção aos fatos colocados na inicial, na denúncia, e dizer, olha, na verdade, a partir de agora você não vai estar sendo acusado de furto, não. Você vai estar sendo acusado de roubo. E aí narra todas as circunstâncias que rodearam aquele roubo. Aí depois, o que é que acontece? Se abre novamente a fase probatória. Podendo as partes arrolar testemunha, vai ter uma nova audiência para que o acusado agora se defenda de que fatos? Do roubo. Depois disso é que o juiz pode sentenciar. Então, a diferença só é a seguinte, ó. Qual a diferença? Se os fatos, lembra, permaneceu o mesmo, da inicial até a sentença, é emendácio. Se os fatos contidos na denúncia ou na queixa foram modificados a princípio, a denúncia, porque queixa não tem mutação. Se os fatos contidos na denúncia foram modificados ao longo do processo judicial e chegou até a sentença, o juiz constata que os fatos foram modificados ao longo do processo, o juiz faz o quê? Manda o Ministério Público adutar para proceder em conformidade com o artigo 384 da mutácio libelli. Como é? Como é? Em preliminar, você alega nulidade do ato. Nulidade por omissões à formalidade e desrespeito às regras fixadas no artigo 384 do Código de Processo Penal. A pergunta dele, que inclusive tem uma peça que a FGV colocou aqui, que teve erro de mutácio, que era para fazer a mutácio, não fez. Aí você diz, errou. Aí você pede o quê? Você levanta uma preliminar de nulidade do processo pela inobservância das regras, das formalidades legais aplicáveis ao caso. Aí você cita o artigo 564, não é isso? 564, inciso 4 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 384 do Código de Processo Penal. Por que combinado com isso aqui? Porque ele está desrespeitando essa regra aqui e inobservando uma formalidade que o Código de Processo Penal estabelece. Como é? Dessa preliminar, aí isso aqui não é um mérito, né? Isso aqui foi uma nulidade. Aí você diz, como é que eu faria um pedido? Eu sempre aconselhei vocês a fazer um pedido o quê? Pontuando. Porque quando você faz um pedido, um parágrafo só, às vezes é muita emenda que você tem que fazer. Então, como seria um pedido assim? Você vai colocar lá, ante o exposto, se fosse uma apelação, aí você bota, ante o exposto, a defesa requer o conhecimento do recurso para, 2 pontos, reconhecer a nulidade do processo ante a inobservância da regra fixada no artigo 384 do Código de Processo Penal, nos moldes fixados pelo artigo 564, inciso 4 do CPP. Acabou-se. Então, para entender? Então, você faz, é inconveniente que você faça os pedidos pontuados. Por quê? Porque, principalmente, se você tem muita preliminar para arguir. Você tem 5 preliminares para arguir. Se você for fazer tudo num parágrafo só, pedir reconhecimento das preliminares, pedir o reconhecimento do mérito, pedir qualquer outra coisa, vai ficar um texto muito grande e às vezes você vai colocar conectivos que não tem muito sentido. Então você pontua. Ante o exposto, a defesa requer o conhecimento do presente recurso para, 2 pontos. Aí abre lá, A. Reconhecimento da nulidade do processo pela inobservância das regras fixadas no artigo 384 do Código de Processo Penal, em conformidade, você pode citar esse artigo que ele colocou aqui, 264, inciso 4 do CPP, também do CPP, igualmente do CPP, coisa do tipo. Lá você constrói um texto mais elaborado que eu estou construindo aqui de cabeça, né? 564, inciso 4 do Código de Processo Penal. É porque o 418 você vai colocar se for júri. Porque o 418 ele pede para você aplicar o 384. Não é assim? Ele não diz? O que é que diz o 418? Não, tem uma, eu não sei qual é o artigo, ele tem uma que ele manda aplicar. Deixa eu ver se foi isso aqui. Esse é o 400 e?
Cadê? O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa contra a acusação, embora o acusado tenha sujeito para mais grave. Não, esse 418 aqui, na verdade, é emendácio, né? Porque ele diz, o juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa. Não, deixa eu ver aqui. Esse é o do júri. Deixa eu ver aqui. Então, 383 é emendácio. Emendácio. O juiz poderá dar ao fato, definição jurídica diversa da constante da acusação. Embora o acusado fique sujeito a pena mais grave. Se o juiz já pode fazer isso, é emendácio. Porque se fosse mutácio, ele não poderia fazer isso. Aí o que é que ele tem que fazer, se fosse mutácio? Se ele olhar que o fato foi modificado, aí ele manda proceder o aditamento. Pelo que ele está colocando aqui, a princípio isso aqui é emendácio. Porque ele já está permitindo que o juiz já faça a classificação do delito de forma diferente. Está dando para entender? Porque ele não poderia colocar isso no caso de mutácio. Porque mutácio o juiz já não pode dar definição jurídica já do crime se os fatos foram modificados. O juiz tem que proceder ao aditamento. Não, está errado. Está errado. Pedido como você está me dizendo, inicialmente. Certo. São mais subsidiários, no caso, se ele for condenado. No caso, você vai... Eu estou entendendo. Você está dizendo assim, eu já vou considerar como se ele tivesse desconsiderado a qualificadora? Também. Você vai fazer isso. Você tem que pedir também pelo que você considerar como... Pelos dois, você pede tudo. Um dos simulados que eu coloquei, a pergunta dela para o pessoal online também se ligar. A pergunta dela foi a seguinte, Bruno, veja se eu entendi. Se na minha fundamentação eu peço que se tire uma qualificadora, uma causa de aumento de pena, eu devo, como pedido subsidiário, considerar que o juiz já procedeu a esse afastamento da qualificadora, ou eu peço também benefícios caso ele não considere a qualificadora? Foi esse entendimento? Você vai pedir os dois. Eu não sei se vocês se lembram, da apelação, eu botei até um simulado, que eu acho que foi a apelação, que você poderia até pedir, muitas vezes, a suspensão, a remessa dos autos, para que o Ministério Público propusesse a suspensão condicional do processo, se o juiz acatasse a desclassificação. A desclassificação para furto, porque eu me lembro agora do caso, era que ele estava sendo acusado por peculato, mas ele não tinha conhecimento da qualidade de funcionário público do acusado. Não teve um simulado que foi assim? Aí, beleza. Um dos pedidos que você tinha que fazer era o seguinte, Excelência, ele não praticou peculato. Por que ele não praticou peculato? Porque ele não tinha conhecimento da qualidade de funcionário público. Você só pode comunicar essa circunstância, a outra pessoa tem conhecimento. Aí você diz, em tese, ele teria praticado um furto. Sendo que nem furto ele praticou. Por quê? Porque enquadrava na tese erro de tipo. E erro de tipo, no máximo, permite a punição por crime culposo. Existe furto culposo? Não. Aí você poderia alegar, olha, não houve peculato, houve o furto. Mas o fato é atípico, porque não há modalidade culposa do furto. Outra coisa, se Vossa Excelência não entender que não houve, que o fato não foi atípico, e considerar que houve furto, gostaria a defesa que fosse enviados os autos ao Ministério Público para propor a suspensão condicional do processo. Veja que isso é uma alegação que você vai desenvolver se o juiz considerar que não houve peculato. Então, isso você deve fazer na peça, não só pode, como você deve fazer. Então, todas as vezes que você for, vamos dizer assim, desconstituindo as teses de acusação e puder, de alguma forma, essa sua tese de defesa beneficiar o acusado em outras teses, você vai colocar. Peço a desclassificação. Beleza, Excelência, se considerar a desclassificação como correta, remeta os autos ao Ministério Público. Ou se considerar a desclassificação, veja que o crime está prescrito. Então, tudo você vai ter que ver. Porque como a sua pergunta,
Eu sempre digo o seguinte, se você estivesse defendendo o seu cliente, ou você mesmo estivesse sendo defendido no processo, você gostaria que o advogado levantasse na sua peça uma coisa dessa? Dizendo assim, ó, se ela for desclassificada, é prescrição. Você gostaria? Lógico que gostaria. Por quê? Porque é uma tese que, de certa forma, vai favorecer a defesa. Então, o que pode favorecer a defesa, você alega. Aí você diz, e eu também posso alegar, se ele não considerar nada, alguns pedidos subsidiários. Alegue tudo, tudo, porque você não sabe, como eu estou dizendo, o que o examinador vai considerar no espelho. Teve peças e OABs anteriores que tinha coisa para impugnar, que a FGV e o CESP nem colocou como teria que ser impugnado ali. Aí você diz, porra, mas deveria impugnar. Às vezes um professor pega, analisa um caso e diz, não, acho que isso aqui deveria ser impugnado. E às vezes nem está no espelho. Ou coisas que o professor diz, isso aqui não tem como impugnar, e às vezes a FGV coloca. Porque nem sempre, direito não é uma ciência exata, nem sempre os entendimentos são coerentes. Está dando para entender? Então, tudo que você puder fazer, faça. Tá? As razões, pode. Você pode pedir. Não, de jeito nenhum, vá com esse pensamento. O pensamento é você dizer assim, na petição de interposição me reservo ao direito de apresentar minhas razões. Você faz isso na prática, se você fizer isso, você zera a sua prova. Porque aí, se você fizesse isso, eu pegasse como examinador, eu ia dizer, esse cabra é um escroto. Não é? Porque assim, pode, o código permite, mas raciocina. Se tu fizesse isso, tu está correndo de não impugnar a peça. Não faça isso. É possível na prática. Na prática é. E não é só possível, como muitos advogados fazem, justamente com o seu raciocínio, ganhar mais tempo. Porque o que é que acontece? Eu vou interpor. Não, você está dizendo que você vai apresentar na mesma hora as razões, certo? Não. Tranquilo. Mas, sinceramente, eu não, assim, você não vai ganhar ponto ou perder ponto por isso não. Porque nas duas apelações que caíram no FGV, ela nem se ligou nisso. Então eu aconselho que você já diga que as razões de apelação já seguem em anexo à presente petição de interposição. É melhor, entendeu? Mas assim, se eu fizesse isso, estaria errado? Não, você estaria abarcado pela legislação. Mas sempre você vai fazer, independentemente se você pede para apresentar petições no tribunal, sempre as razões vão ser endereçadas para o tribunal. Sempre. Mesmo que na petição de interposição você diga, excelência, eu entendi, tu dizendo. É isso que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer. Você chega na petição de interposição e diz assim, excelência, me reserva o direito de apresentar as minhas razões quando for intimado no tribunal. A banca ia pegar assim, porra, vai ter a segunda OAB para esse cara, para na próxima ele ser intimado para apresentar as razões. Entendeu? Beleza, ele não quer, a gente vai dar um prazo de uns 4 meses para ele ser intimado para apresentar as razões. Não, porque geralmente, mesmo quando você, na prática, você apresenta a petição de interposição, você geralmente vai ser intimado para apresentar as razões. Quando você é intimado para apresentar razões, vai ter uma folha de rosto da mesma forma, como se fosse a petição de interposição. Por quê? Porque raciocina. Você apresentou uma petição de interposição, você apresenta a petição de interposição perante quem? Perante o juiz, correto? Aí depois o juiz vai te intimar para tu apresentar as razões. Não é isso? As razões vão ser apresentadas perante quem? Pelo próprio juiz. Depois é que o juiz vai subir para o tribunal. Aí imagina, você vai apresentar as razões só endereçando para o tribunal. Quando você chegasse num protocolo do fórum, que só tivesse um endereçamento para o tribunal, que chegasse no fórum e dissesse assim, eu quero distribuir. O distribuidor ia olhar para você e dizer assim, sim, meu filho, mas aqui não é tribunal não. Isso aqui é primeiro grau, isso aqui você vai distribuir, às vezes nem sabe, você vai distribuir lá no tribunal. E você, não, mas isso aqui é as razões que eu coloco aqui. Ele vai dizer, sim, mas qual é a vara? Tá dando para entender? Então, mesmo quando você só apresentar as razões, vai ter que ter uma folhazinha de rosto para você endereçar para o juiz que está lhe intimando para apresentar as razões. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Porque mesmo as razões, quando você for apresentar só ela, você vai apresentar perante o juiz de primeiro grau. Agora, quem vai analisar as razões é o tribunal, mas quem vai mandar as razões é o juiz de primeiro grau. Quando ele instruir tudo, é que ele remete o processo.
As duas. Porque teve peça, não na FGV, na época do CESP, que ele já dizia que a petição, que você já tinha interposto o recurso. Você, como defesa, interpôs a petição de interposição. Você está sendo intimado agora só para apresentar as razões. Você não vai chegar só às razões. É uma petição de interposiçãozinha, dizendo, fulano de tal, já devidamente qualificado nos autos epígrafe, vem com fundamento no artigo tal, apresentar as suas razões recursais que seguem anexo. Ponto. Uma petição bem simplesinha. Aí você apresentaria as razões. Tem que ter essa folhazinha de rosto. Tá? Entenderam a pergunta dela ou não? Beleza. Mais alguma dúvida? Vamos lá, vai ter intervalo não, tá? Eu, no mínimo, tenho que responder as questões da FGV, que eu acho que não vai dar para responder todas as questões da ficha, não. A gente está na segunda, né? Mas pelo menos as da FGV a gente tem que acabar. Pronto, essa aqui, ó, 2011.2. Cadê? Essa aqui. Essa aqui também, deixa eu ver, essa aqui foi mais dificinho, tá? Mas também é tranquilo. Vamos lá, ó. Em 10 de janeiro de 2007, Eliette foi denunciado pelo Ministério Público pela prática de furto qualificado com abuso de confiança. Ó, outra coisa que você não pode esquecer. Se você pegar uma questão que comece a falar de prazo em que o delito foi cometido, idade do cara, prazo de recebimento da denúncia, prazo da publicação da sentença, tudo isso, veja se não tem prescrição, veja se não tem atenuante. Como assim atenuante? Se o cara na data da sentença é maior de 70 anos, dá um atenuante. Maior de 70 anos na data da sentença, prescrição cai pela metade. Na data do fato, o cara era menor de 21 anos, cai pela metade. Tudo isso tem que começar a se ligar. Tá? Então, outra coisa, peças relacionadas a prisões, quando o cara diz, seu cliente tem residência fixa, trabalho fixo, bons antecedentes, isso é para quê? Para quando você for fazer a preventiva, melhor dizendo, um relaxamento de prisão, revogação de preventiva, isso é um dos argumentos para você afastar os fundamentos da preventiva. Eu peço sempre que se você for fazer uma peça de relaxamento, além de você pedir o relaxamento, você diga para o juiz, excelência, principalmente se a questão lhe der subsídios probatórios para isso. Você vai dizer, eu quero relaxamento, mas analise também que não estão presentes os pressupostos fundamentos da preventiva. Porque o que é que o juiz pode fazer? O juiz pode relaxar sua prisão e decretar a preventiva, você se lasca do mesmo jeito. Então, quando você muitas vezes pede o relaxamento, veja se a questão não traz, vamos dizer assim, elementos probatórios suficientes para você afastar também a preventiva. Porque se tiver, você vai dizer o quê? Eu quero relaxamento, mas veja que não cabe preventiva aqui, porque o cara é primário, bons antecedentes, afasta todos os fundamentos da preventiva para o juiz já não fazer essa conversão. Tá? Então, quando começa assim, ó, em 10 de janeiro de 2007, Helena foi denunciada pelo Ministério Público pela prática do crime de furto qualificado com abuso de confiança. Haja vista ter alegado o parquê que a denunciada havia se valido da qualidade de empregada doméstica para subtrair em 20 de dezembro de 2006 a quantia de R$50 de seu patrão Cláudio, presidente da maior empresa do Brasil no segmento de vendas de alimentos no varejo. A denúncia foi recebida em 12 de janeiro de 2007 e após a instrução criminal, em 10 de dezembro de 2009, a sentença penal julgando procedente a pretensão acusatória para condenar Eliette à pena final de 2 anos de reclusão, em razão da prática de furto qualificado mediante abuso de confiança do Código Penal. Após a interposição do recurso de apelação exclusivo da defesa, olha, quando ele já bota aqui, exclusivo da defesa, é porque isso aqui vai embasar um argumento seu na peça, tá? Exclusivo da defesa, o Tribunal de Justiça entendeu por bem anular toda a instrução criminal ante a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento injustificado de uma pergunta formulada a um testemunho. Novamente realizada a instrução criminal, ficou comprovado que à época dos fatos, Eliette havia sido contratada por Cláudio havia 1 semana e só tinha a obrigação de trabalhar às segundas, quartas e sextas, de modo que o suposto fato criminoso teria ocorrido no 3º dia de trabalho doméstico. Com isso aqui, você afasta o quê? Que confiança é essa? Com uma pessoa com 3 dias trabalhando na tua casa, tem confiança. Já dá-lhe aqui, ó. Esse argumento que ele colocou aqui já foi para quê?
para afastar, uma vez se for considerado culpada, a qualificadora de furto qualificado para, no mínimo, ser configurado um furto simples. Você vai alegar o quê? Não tinha aqui qualquer relação de confiança constituída. Depois continua. Ademais, foi juntada aos autos a comprovação do regimento da vítima, que girava em torno de 50 mil reais mensais. Está colocando isso é para você argumentar o quê? Insignificância. 50 reais para um cara que ganha 50 mil reais, princípio da insignificância. Princípio da insignificância exclui que elemento do tipo penal? A tipicidade. Porque para ser típico, o fato tem que ser típico formalmente e também materialmente. Ou seja, ter aptidão para lesionar o bem jurídico, que aqui não teve. Se não considerar que houve a insignificância, você pediria no mínimo que ele considerasse o quê? O furto simples não. O furto privilegiado. Tem um furto privilegiado. Pega aí, lê para mim aí. Deixa eu ler, porque tem um pessoal online. Artigo 155, parágrafo 2º. Vamos lá? Artigo 155 do Código Penal, parágrafo 2º. 155, parágrafo 2º diz assim: se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Então, ó, vamos, se não der insignificância, excelência, reconheça aqui a hipótese do parágrafo 2º. Tem. Ele coloca em cima assim. Mas veja, a pergunta dela foi bem interessante. A pergunta dela foi: Bruno, no espelho não tem dizendo se o cara é primário. Você está na dúvida, você faz o quê? Coloca. Está na dúvida, coloca. Aí você... Sério. Olha, vocês estão pensando que eu estou brincando. Veja. Eu estou falando isso, vocês vão sair da prova com muitas dúvidas. Né? Porque, minha gente, olha, sério. Você diz assim, a questão não mencionou. Tecnicamente falando, ela não poderia cobrar. Mas a gente tem bola de cristal para saber o que é que vai ser colocado no espelho? Não tem. Então está na dúvida. Se ele falou que a coisa é pequena, coisa subtraída ou coisa do tipo, faz o quê? Impugna. Se depois estiver no espelho, bem. Se não tiver, você não perde ponto. Você impugnou a mais. O pensamento tem que ser esse, tá? Voltando. Isso. Para poder lavrar o auto de prisão em flagrante. Agorinha, a gente viu o relaxamento. Ele falou se tinha sido expedida a nota de culpa, não? Se não falou, aí você faz o quê? Diz, ó, não foi expedida a nota de culpa. Porque a questão não mencionou se foi expedida a nota de culpa ou não. Era diferente se a questão dissesse assim. Se tivesse, como tem questões de prisões que ela coloca. Foi após, se a questão tivesse colocando, né? Que não foi comunicado o juiz da causa ou coisa do tipo. Mas depois disso, foi procedido, foi realizado todos os procedimentos típicos e de praxe. Aí você não pode dizer, não houve a expedição de nota de culpa, porque a questão trouxe um argumento que afastaria isso. Mas se a questão foi omissa, taca a cacetada, velho. A questão foi omissa, ó, não houve expedição de nota de culpa, tal. Que a questão não disse se foi obedecido todos os procedimentos típicos de praxe. A ilegalidade, com certeza. Por quê? A pergunta dela, Bruno, só com bafômetro poderia alegar ilegalidade? Poderia. Porque eles só prenderam em flagrante a pessoa por embriaguez devido à realização do exame. Se não tivesse feito o exame, como é que ele ia comprovar a princípio? Entendeu? Porque o problema da lei seca é que eu sempre digo o seguinte: existem alguns doutrinadores que dizem que eu só posso comprovar a embriaguez da forma como o embriaguez está disposto no Código de Trânsito Brasileiro, quando a lei Tá um barulho danado, estou acabando me desconcentrando. Quando a lei seca veio e alterou o crime de embriaguez, da forma como está o crime de embriaguez, vários doutrinadores dizem, eu só comprovo embriaguez com exame de sangue ou bafômetro. Porque para comprovar embriaguez, você tem que comprovar que o cara está com 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue. Por sinais clínicos, você não tem como aferir isso. Aí você pode dizer, porra, mas 0,6 é bem pouquinho. Mas você não tem como aferir isso. Como é que você vai comprovar? Doutrinadores, salvo engano, como Guilherme Souza Nutti, ele diz, ó, para comprovar o bafômetro, teria que ter exame de sangue ou bafômetro.
Aí o que é que acontece? Eu sempre digo que se você tiver bebo e for pego numa blitz, não faça o bafômetro.